Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Irmãs e irmãos queridos, sejam muito bem-vindos ao Estudando o Livro dos Espíritos. Nesta noite especial, vamos aqui nos cumprimentando, trazendo as nossas mensagens para construirmos essa noite de estudo, esta noite de reflexões. Cumprimentamos o querido Carlos, agradecendo por essa oportunidade de aprendizado. Também as intérpretes para Libras, a Ariane Rabelo e Jane Alves. E aos nossos convidados de hoje, Pera Capelo, trabalhadora do Grupo Espírita Paulo e Estevão, de Fortaleza, Ceará, palestrante espírita, facilitadora do ESD e estudo da mediunidade. E Manuel Felipe Menezes da Silva Júnior, vice-presidente federativo da Federação Espírita do Amapá, secretário da Comissão Regional Norte do Conselho Federativo Nacional da FEB, dialogador em reunião mediúnica e palestrante espírita. Também cumprimentamos a equipe dos bastidores desse Estudando o Livro dos Espíritos e aos nossos parceiros, agradecemos imensamente a transmissão simultânea. Tudo bem, saudações fraternas a você que nos acompanha de casa, uma satisfação imensa estarmos juntos aqui hoje para estudar. Na segunda parte do Livro dos Espíritos, nós vamos iniciar o capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, um assunto muito interessante, e a faculdade que tem os espíritos de penetrar nos nossos pensamentos e a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Então, nós vamos das questões 456 a 464. Nós vamos iniciar perguntando a Pera. A 456, Pera. Veem os espíritos tudo que nós fazemos? Excelente começar com essa questão, tá, Carlos? Boa noite a todos que nos acompanham, alegria imensa estar aqui. Kardec teve uma curiosidade em saber, Carlos, se os espíritos compartilhavam da vida conosco, né? Ou se estamos em duas situações distantes, o mundo material distante do mundo dos espíritos. E os espíritos respondem a essa questão que Kardec elaborou. Podem ver. Podem, então é uma faculdade, eles podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Aquilo que lhe é importante, Luziane, aquilo que chama a atenção, ele aguça essa visão, que não é uma visão circunscrita aos olhos do corpo material. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Não é muito diferente da nossa vida aqui no mundo material. Aquilo que nós temos interesse, aguçamos a visão. Aquilo que não nos interessa, passamos despercebido. Um exemplo bem simples é quando a gente pensa, por exemplo, gostou de um carro na rua, achou interessante o modelo e a cor, e você nunca tinha visto aquela cor, nunca atentou para aquela cor. A partir daquele momento, Carlos, se você prestar atenção, você vai passar a ver mais carros daquela cor. Não é porque a cor se multiplicou, é porque a tua atenção passou a ser voltada para aquele ponto. E aí eu vou fazer só um destaque. Uma das características, um dos critérios que Kardec utilizou para a codificação espírita, meus irmãos, foi a universalidade dos ensinamentos dos espíritos e a concordância. Então eu vou chamar a atenção, porque a primeira frase da resposta dessa questão 456, os espíritos podem ver, pois que constantemente nos rodeiam, nós temos referência na questão 87. Porque Kardec tinha curiosidade sobre o mundo dos espíritos, e ele perguntou na questão 87, ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Ou seja, havia um distanciamento do mundo material para o mundo espiritual? E os espíritos responderam, estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Ou seja, vê aqui, Luziane, a concordância do ensinamento dos espíritos. Lá na questão 97, eles estão em toda parte. Aqui na questão 56, constantemente nos rodeiam. Excelente, Pera. E a gente vai seguindo
com a questão 457, bem dando continuidade nesse didatismo do nosso codificador, ele pergunta a Felipe: podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? A resposta é sim, podem. E Kardec prossegue dizendo, muitas das vezes chegam a conhecer o que desejaríeis ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos, se lhes podem dissimular. Isso é muito simples, pelo seguinte: toda vez que pensamos, o ato de pensar é um ato derivado do existir dos seres inteligentes da criação. O nosso pensamento é ininterrupto. Algo como que recebêssemos o influxo divino, a energia cósmica universal, e nós a transformamos e as elaboramos em pensamentos. Ok? Porém, quando nós pensamos, os nossos pensamentos não ficam dentro da nossa caixa craniana. Eles se espraiam em ondas mentais. Ok? Primeira coisa, primeiro ponto a considerar. E por isso, os nossos pensamentos são possíveis de serem captados pelos espíritos. E é interessante, na obra Libertação, de André Luiz, que os benfeitores conversam com um grupo de obsessores, Leonel e o outro eu não me lembro muito bem o nome, e ele diz: não, é muito fácil a gente obsidiar uma pessoa. A gente primeiro procura saber qual o centro de interesse dela. E aí vamos nos conectando por aí. Porém, no universo vigora uma lei chamada Lei de Sintonia. A qualidade dos nossos pensamentos, carregado pelos nossos sentimentos, porque quando nós pensamos, nós elaboramos pensamentos com o nosso raciocínio lógico e com as nossas emoções. Elas que dão colorido para os nossos pensamentos. E aí os nossos pensamentos são carregados de ondas mentais. E às vezes eles são tão nítidos, tão fortes, que eles podem se transformar em formas-pensamentos. Ou seja, os espíritos percebem as nossas ideações por essa forma-pensamento, é uma espécie de imagem que nós projetamos daquilo que pensamos, ou podem captar a onda mental. Por isso que a eles nós não conseguimos dissimular. A gente pode dissimular para outro encarnado, né? Dizer que está tudo bem, sorrir, mas dentro nós estamos tristes. Ou dizer que estamos felizes, mas estamos amargurados. Ou dizer que já perdoamos, mas dentro do coração ainda há mágoa. Porém, com os espíritos é diferente, porque eles leem nos nossos pensamentos. Então, esse é um fenômeno corriqueiro e natural. Vamos ver mais para adiante, detalhando mais esse assunto, que é um assunto tão palpitante. Muito bem, Felipe. Queria destacar aqui a Regina Cifuentes, colocou: cumprimentos, paz e luz para todos, acompanho o estudo com todos, porém em horários e dias alternados. Às vezes estudo o mesmo estudo várias vezes e prestando muita atenção. E agradeço. É isso aí. O estudo fica disponível, não é gravado, e a gente pode então acessar a qualquer momento para até rever, não é, consultar alguma questão. Agora, Pera, Kardec vai desdobrar 457 e ele pergunta assim mais fácil não seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que a esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Carlos, todas as vezes que leio Kardec, eu me encanto com essa capacidade pedagógica que ele tem, de desenvolver o raciocínio a partir. Veja que parte da resposta já está aberta, né, induzida na pergunta. Então, não que ele induzisse os espíritos, mas ele elabora o pensamento ao ponto de descortinar as dúvidas que podem vir surgindo com as respostas. Então, nessa pergunta é interessante porque quando a gente imagina que aquilo que está no nosso íntimo só é do nosso próprio conhecimento, os espíritos vêm dizer que não é bem dessa forma, né? Então, eles respondem assim à sua pergunta: certamente,
Quando vos julgais muito ocultos, ou seja, achando que tudo aquilo que está no teu pensamento e no teu coração está escondido do mundo material, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Veja que já ainda tem relação com a primeira questão, com a 456, pelo fato de os espíritos estarem convivendo conosco no mundo material, nós estamos no meio deles. Eles chegam a se acotovelar para nos acompanharem nas nossas atividades diárias. E tomando a fala de Felipe, e isso acontece por uma questão de afinidade. Aquilo que eu penso atrai as minhas companhias, aquilo que eu sinto determina as minhas companhias, as minhas atitudes e as minhas ações, elas são como, dirias assim, outdoors para o mundo espiritual, com neons piscando e com alto-falante gritando para o mundo, né? Então, muitas das vezes nós pensamos que estamos escondendo alguma coisa e, na verdade, é bem conhecido do mundo espiritual. Eu vou fazer só uma consideração. Essa questão de esconder para um vivo ou esconder para um morto, né? Ou seja, aquele que já ultrapassou as portas da morte, o vivo e o morto de formas relativas, eu vou fazer um destaque aqui. Jesus, em várias passagens do Evangelho, deixa essa capacidade de conhecer do pensamento das criaturas. E isso é registrado, pelo menos aqui em alguns que eu vou citar, Lucas capítulo 20, versículo 22, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, se a gente pegar Mateus capítulo 3, 22, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, respondeu, Lucas capítulo 11, versículo 14, ou seja, Jesus estava encarnado e ainda assim conhecia do mais secreto dos pensamentos das criaturas e chegava, inclusive, a responder-lhes perguntas que foram formuladas e não foram verbalizadas. Eu tive a oportunidade de conhecer a doutrina espírita aos 17 anos de idade por curiosidade. E, Luziane, antes de estudar o livro dos Espíritos, me foi oferecido estudar André Luiz. Então, eu tive a oportunidade de ler Nosso Lar, Os Mensageiros e Missionários da Luz. E uma das coisas que me chamou muita atenção era que quando André Luiz saía para conhecer das coisas do mundo material com a visão do mundo dos espíritos, algumas vezes ele formulava questões no pensamento e Lísias ou então Alexandre o respondia. E isso era motivo de surpresa para o próprio André Luiz. Excelente exemplo, contextualização que faz com que a gente vá entendendo ainda mais essas questões que o codificador nos traz e os espíritos respondem. Só um comentário aqui também da Rosângela Neves, olha que interessante. Estamos estudando o Livro dos Espíritos na nossa casa. E esse estudo da FEB tem nos ajudado muito. Cada companheiro assiste e quando nos reunimos comentamos. Excelente método, porque aí há uma troca, são as impressões também que vêm e a gente vai contribuindo para a formação do estudo da casa. Excelente, Rosângela. Felipe, a questão 458, que é a última desse trecho da faculdade, que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Então, aí Kardec quer saber como ajuizam os espíritos em relação a nós. Muito interessante, né? A pergunta. Eles responderam o seguinte: depende. Os espíritos levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. Olha que maravilha. Aí Kardec ainda é mais didático nessa questão. Como veem os espíritos a nós, seres humanos? Porque nós temos uma vidazinha corriqueira, do dia a dia, né? Tem horas que nós estamos pouco fazendo, nos distraindo, e tem horas que estamos pensando as coisas mais profundas. Se somos dados a estudos, a perquirir o mundo, a perquirir a nós mesmos, se estamos com pensamentos
construtivos. Se a nossa índole é de fazermos o bem, naturalmente, como disse a querida Pera, nós vamos atrair para o nosso campo mental espíritos que assim sentem a vida. São os construtores do bem, são os executores da vontade divina, são os nossos apoiadores espirituais, os nossos guardiães, que vêm e intuitivamente colaboram conosco. Num diálogo íntimo que fazemos, os bons espíritos aproveitam para jogar conceitos elevados. Por quê? Porque o nosso mentor espiritual, ele é uma espécie de pedagogo nosso, professor. Anjo da guarda, mentor espiritual, não é babá. A tutela deles é uma tutela educativa. Não é uma tutela meramente protetora, ela é muito mais protetora na fase da infância, é verdade, nos acompanha mais de perto. Mas você pensa que o nosso mentor está do nosso lado 24 horas por dia? Você pensa que ele não tem o que fazer do outro lado do mundo espiritual, nas colônias espirituais? Eles têm. Mas eles nos seguem psiquicamente. Mesmo afazeres que tenham que realizar no mundo espiritual estejam consumindo o seu tempo, eles, de quando em vez, emitem um pensamento perquirindo se está tudo bem conosco. E quando nós nos angustiamos aqui na Terra, eles percebem. E quando estamos meditando em coisas profundas, eles são atraídos por nós. E quando estamos em ações generosas, aí sim eles estão muito mais próximos de nós. O lado negativo também é verdade. Quando estamos sendo levianos, quando estamos sendo descuidados, quando estamos pensando pensamentos inferiores, quando estamos sentindo sentimentos inferiores, nós atraímos espíritos que são, assim, levianos, e nos pregam peça, e riem de nós, e se comprazem com o insucesso que estamos tendo naquele momento. Enfim, há toda uma convivência do mundo espiritual com o mundo terreno, e essa convivência, a intervenção dos espíritos no mundo material, é constante, e se dá dessa forma, pelo pensamento. Muito bem, excelente. Nós vamos entrar agora na influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. E Pera, a questão 459 tem já aqui um comentário, uma pergunta da Lúcia Scardini de Moraes Bittencourt. Eu vou fazer pergunta já do Livro dos Espíritos, mas vamos considerar isso aqui que ela também disse. Esses espíritos que nos influenciam frequentemente, nos dirigem, precisamos ter uma certa afinidade de pensamento com eles? E a pergunta é, influem os espíritos nos nossos pensamentos e em nossos atos? Muito bem, Carlos. Os espíritos vão responder, muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário, de comum, de mais frequente, são eles que vos dirigem. Olha que interessante isso, e aí eu vou precisar fazer só um pequeno destaque aqui. No título do conteúdo que nós estamos estudando, nós vamos encontrar influência oculta. Então, essa influência não é necessariamente patente. O que é interessante aqui destacar é porque as criaturas vão imaginar, a grosso modo, no momento que a gente lê rápido, os espíritos influenciam nos nossos pensamentos, sim, muito mais do que vocês imaginam. Aí a gente fica, não, mas eu não estou ouvindo o espírito falar, eu não estou vendo ele se materializar na minha frente. Então, acreditam nessa forma que não há essa influência, mas a influência ela é oculta. Então, há situações de comunicação entre o plano espiritual, os espíritos que estão no plano espiritual e os espíritos que estão no plano material, bem como também espíritos encarnados para encarnados. Quando Kardec pergunta aqui se os espíritos influem, vamos ter a certeza que ele está considerando espíritos, ok? Então, é possível que sim influencie nos nossos pensamentos e de forma oculta. Nós não vamos necessariamente ouvir uma voz no ouvido. 100% das vezes não vai entrar uma ideia dentro da nossa cabeça.
100% das vezes não vai se materializar uma paisagem ou uma condução, um caminho, não vai ser assim que vai funcionar. Eles nos influenciam? Sim. Há necessidade de ser uma certa afinidade de pensamento? Vamos lá, a influência que eles exercem sobre os nossos pensamentos, ela vai ter aceitação ou não, segundo a afinidade. Mas que vão exercer influência, sim. Sejam influências benéficas, sejam influências, vamos dizer assim, que nos atrasem, para a gente não dizer maléfico, no sentido de achar que tudo é mal, né? O simples distanciamento do bem nos atrasa, e não necessariamente é o mal propriamente dito. Mas então, a influência, ela existe, sim. As mais das vezes chegam a nos conduzir, porque nós não estamos percebendo que estamos recebendo a influência. Aí sim, Lúcia, por uma questão de afinidade, nós aceitamos a sugestão. Muitas das vezes, essa sugestão ela está ligada com a nossa natureza interior, com aquilo que nós estamos pensando, sentindo, desejando. Então, sim, há uma afinidade nesse momento, e muitas das vezes nós nos deixamos levar, tomando uma decisão nesse sentido. Importante destacar aqui é que, em qualquer maneira, a não ser que sejam em situações mais graves de influência, no caso de obsessão grave ou subjugação, que não cabe aqui, mas as mais das vezes nesse tipo de influência, o nosso livre-arbítrio continua atuante, tá ok? Excelente, Pera. A gente parte dessa primeira questão da 459 e vai interligando a partir dessa resposta, de que ordinários são eles que nos dirigem. Então, a 460, Felipe, vem nos perguntar, de par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? A resposta é positiva. Diz os Espíritos, vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um só tempo sobre o mesmo assunto, não raro contrários uns dos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos, ou seja, dos espíritos. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tende em vós duas ideias a se combaterem. Então veja, primeira coisa, nós somos espíritos que pensamos, já o dissemos. Nós, quando pensamos, emitimos uma onda mental, também já o dissemos. Mas ainda não dissemos que todos nós não só emitimos pensamentos, nós também os capturamos, tá? Há estudos já, até estudos científicos que estudam a glândula pineal, que percebe que na glândula pineal os cristais de apatitas vibram e sequestram e captam a onda eletromagnética do pensamento alheio, e depois é decodificado essas ondas mentais nas demais áreas do nosso cérebro. Então, o nosso cérebro é uma espécie de estação de rádio que emite e que capta, que recebe, que sintoniza, que decodifica, tá? Isso é da lei divina, não tem como fugir. Eu estou me segurando aqui, Carlos, para não falar a próxima pergunta, que é para Pera. Tá tudo entendeu? Porque tem hoje uma coisa ligada à outra. Mas eles já nos dão uma dica. Aí eu não vou entrar ainda no da Pera, tá? Porque esse estudo é uma delícia, gente. É assim, às vezes nós estamos tendo um juízo de valor sobre certa coisa, estamos pensando sobre certo assunto, sobre certa pessoa, sobre certa atitude, e às vezes a gente pensa uma coisa e ao mesmo tempo a gente pensa outra. Parece que tem um diabinho de um lado e um anjinho do outro, igual no filme do Mickey, né? Que o Pluto, aí entra um Plutinho assim, todo vermelhinho de um lado, para ele fazer uma besteira lá qualquer, lá com o Mickey. E outro vem um anjinho e diz, não faça isso, o Mickey é seu amigo e tudo, né? Essa influência oculta aí, tirando o exemplo lúdico,
Não é que temos um anjo e um demônio nos tutelando, não é isso. É que nós somos influenciados constantemente pelos espíritos. Ele dá a primeira dica. Pensamentos contraditórios são no mesmo ponto. Tá? E eu paro aqui para não entrar na parte da pera. Tá? Aí, que é a parte do discernimento, né? Entre um e outro. Então, passo a bola aí para não invadir. Ok, Felipe, excelente. Aí, Pera, vem bem na sequência, né? A 461, como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Como é que a gente vai saber agora? Muito bem. Os espíritos nos dão, assim, uma norte, tá? Uma orientação. Obviamente, há situações excepcionais que, com o estudo, com o autoconhecimento, a gente tem condição de elucidar. Não é à toa que um sábio da antiguidade, na verdade, essa fala está escrita no pórtico do templo de Apolo, mas ela é atribuída a Sócrates, né? Conhece-te a ti mesmo. Sócrates só fez completar. Conhece-te a ti mesmo e terás conhecido todos os deuses e o universo. Então, conhecendo-nos, nós vamos ter depois a oportunidade de colocar isso aqui em prática. Mas os espíritos dizem o seguinte: quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão que alguém vos fala. E aqui, naquela outra questão, quando eu disse, nós vamos ficar sempre esperando uma voz chegar no ouvido ou uma ideia entrar dentro da cabeça, nem sempre será assim, tá? Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Veja o que foi que Felipe falou na fala dele anterior à minha, que já é realmente um passo à frente. É como se o nosso pensamento fosse um rádio. Você liga o rádio, ouve a música. Se você gostar daquela música, você permanece ouvindo. Se você não gostar, você muda de estação. Então, no momento que você liga o rádio, é como se você emanasse para o universo aquele seu pensamento. O primeiro pensamento, em geral, é o seu. É a partir do primeiro pensamento que vão acudir a nós os espíritos que se afinizam com ele. E aí continuam. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Vejam que os espíritos superiores já nos sempre apresentam oportunidades de aprendizado, de amadurecimento espiritual. Se nós tivéssemos tudo entregue nas nossas mãos, Luiziane, nós não teríamos o mérito da construção de nós mesmos, né? Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Fazer o quê? Essa distinção do que é meu, do que é do outro. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. E aí alguém poderia dizer assim, mas espera, nós ainda estamos no segundo degrau, considerando a escala de 5 degraus da evolução dos mundos. Nós ainda estamos no segundo degrau da escala evolutiva, ainda não temos plena consciência do que efetivamente é o bem e o mal. O pedagogo divino, sabendo disso, dessa limitação da compreensão do bem e o mal, ele colocou a medida de justiça em nós mesmos, Carlos. Ele disse, faz para o outro o que tu gostarias que fizesse. Então, essa é a medida do bem e do mal. Se eu não sei efetivamente o que é o bem, um pensamento que me acode de imediato é meu ou é uma influência? Não importa, de imediato. Importa saber, é um pensamento bom ou é um pensamento ruim? E aí elaborar individualmente essa questão. Se é um pensamento ruim, dialogar com ele. Não é esse o pensamento que eu quero, porque não é isso que eu gostaria para mim. O pensamento que eu quero é, aí, automaticamente você substitui, você comanda, uma vez que o espírito é o senhor da própria mente, da própria existência, da própria construção. Excelente, Pera. Na 462, Felipe, é sempre de dentro de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias? Muito bem. Estamos lembrando que estamos falando de influência dos espíritos para com o mundo material. E é da lei
da lei de cooperação, que aqueles que progrediram mais ajudam os que progrediram menos. E estes que progrediram menos ajudem aqueles que progrediram menos ainda. Então, essa lei vigora no universo. A pergunta de Kardec quer saber se os espíritos nos influenciam de tal maneira que ele interfere até no nosso progresso científico, tecnológico, vamos dizer assim. Esse é o ponto. Então existe a influência pelo pensamento, é bom aprender a distinguir quais os pensamentos são nossos, quais não são, ainda não é possível nesse mundo, mas não é isso que Kardec quer saber aqui. Kardec quer saber se dentro dessa medida de influência há a possibilidade de um homem inteligente, um criador, um engenheiro, um cientista, se ele tira de si mesmo essas ideias, esses insights criativos, né? Já dizia Einstein que a criatividade é mais importante que o conhecimento. Então os espíritos responderam assim: algumas vezes essas ideias, lhes vêm do seu próprio espírito. Vejam como os espíritos são diferentes de nós, eles não são fanáticos. Não vão dizer que tudo é influência espiritual também. Eles, não, algumas vezes há gênios encarnados que tiram de si, do seu progresso, da sua capacidade intelectiva, tiram as próprias descobertas. Eles indagam de si para consigo, perquirem o fenômeno que estão estudando, deduzem as leis e lhes tiram as consequências e acabam encontrando soluções maravilhosas. Esse diálogo de si para consigo, a psicologia ela nos chama, que é o diálogo do alter ego, que é um diálogo de nós para conosco mesmo, mas é um diálogo já partindo para o superego, que é a porção mais evoluída dentro de nós mesmos, tá? Então nós podemos acessar essa porção sábia que está em nós, ok? Então, por isso que os espíritos disseram, em primeiro lugar, algumas vezes, os cientistas tiram deles mesmos do seu poder inventivo, seu poder criativo. Porém, de outras, e muitas vezes, lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las, quando tais homens não acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim, sem o suspeitarem, uma verdadeira evocação. Então vamos imaginar um cientista estudando medicamento, né, uma cura por uma doença, e como a intenção é nobre, se a intenção for curar, né, claro que ele vai atrair bons espíritos. Se a intenção for meramente ganhar dinheiro e prestígio, ele não vai sintonizar com espíritos muito evoluídos. Mas não importa, importa é que se encontre a cura. Eu me lembro agora da situação do Dr. Fleming. O Dr. Fleming olhava o microscópio e colocava aquelas, como é que a gente diz, aquelas lâminas de vidro, né? Colocavam lá os experimentos e olhava no microscópio. Então ele procurava o bem, procurava medicamentos, né? E aí, o que foi que ele fez? Depois das suas observações, ele lavava as lâminas para reutilizá-las. E certa feita ele esqueceu de lavar algumas delas e elas foram criando um fungo. Na linguagem popular, o bolor, né? Aquele pozinho cinza que vai se formando nos alimentos quando eles vão se deteriorando. E aí ele já ia lavar aquelas lâminas. Aí, de repente, veio um insight. Do nada veio um pensamento: vou olhá-las no microscópio. E aí ele pegou aquelas lâminas e as colocou no microscópio, e lá ele descobriu a penicilina, o primeiro dos antibióticos. Então veja que a primeira intenção, o primeiro pensamento dele qual foi? Lavar as lâminas. Mas quando ele já ia lavá-las, claro que um cientista do mundo espiritual, biólogo, farmacêutico, enfim, um cientista desencarnado, sugeriu na mente dele: olhe primeiro. Ele podia, não vou olhar não, e lavar, pegar o sabão e lavar. Mas ele, na curiosidade científica, conectado com o bom espírito,
haja vista que a intenção dele era auxiliar a humanidade, ele descobriu a penicilina. E assim, amigos queridos, descoberta para todos os gostos, e por fim ele faz, Kardec nessa questão, ele faz uma última reflexão. Ele diz assim: se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os pensamentos próprios do que nos são sugeridos, Deus nos houvera proporcionado os meios de conseguirmos, como nos concedeu o de diferenciar o dia da noite. Quando uma coisa se conserva imprecisa, é que convém que assim seja. Porque o campo que vivemos é o campo experimental da nossa evolução. Então, nós temos o nosso livre-arbítrio, que é tutelado pela nossa vontade, que é a gerência esclarecida e lúcida de nós mesmos, é a porção lúcida da nossa alma, é a gerente, é uma das funções psíquicas, e a mais importante função psíquica que temos, ela que vai selecionar quais os pensamentos que são influências, quais você vai ceder influências e quais você não vai ceder. Então é preciso que vivamos nesse mundo e aprendamos a distinguir, mas o mais importante de distinguir é cultivar bons e construtivos pensamentos. Muito bem. Agora, Pira, na 463, o Felipe até tocou no ponto, não é? Disse comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato isso? Eu vou lhe dizer que os espíritos codificadores, além da clareza, da objetividade e da singeleza das respostas, eles conseguem condensar os ensinamentos em poucas palavras. É impressionante. Aí eles dizem assim: pode ser bom ou mal. O primeiro impulso pode ser bom ou mal. Obviamente, a próxima questão seria: tá bom, então isso depende de quê? Se eles não tivessem respondido, Kardec teria perguntado. Aí eles respondem: conforme a natureza do espírito encarnado. Porquanto, olha de novo aqui a questão da concordância dos ensinamentos dos espíritos. Lá atrás ele diz que, normalmente, o primeiro pensamento é o nosso. Geralmente assim. Então, nessa questão, o primeiro impulso é bom ou mal? Depende da qualidade do espírito encarnado. Se for um espírito ainda preso a tudo aquilo que nos apequena, é possível que o pensamento e o impulso seja mais para o mal do que para o bem. Se já for um espírito que já começou a ter em si a consciência da sua natureza espiritual, do alcance dos seus pensamentos, da responsabilidade que tem por pensamentos, sentimentos, atitudes e ações, pela possibilidade de ação do espírito na presença de outros e à distância, ele começa a se desprender do que lhe apequena e avança, começa a alçar o voo daquilo que lhe engrandece. Então, o primeiro impulso pode ser bom ou mal, dependendo da natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. E aí o destaque: atende por quê? Porque ele recebeu um conselho. A nossa natureza, enquanto espíritos encarnados num mundo ainda inferior, é mais próximo do começo do caminho do que do fim. Então, nós estamos com mais características de inferioridade do que características de espíritos bons. Não vou nem falar em superioridade. Então, nossa natureza é mais próxima do distanciamento do bem, vamos dizer assim. Então, se atende... Olha, se nós atendemos às boas inspirações, passamos a contribuir para afastar de nós aquilo que nos apequena e aproximar-nos daquilo que nos permite o crescimento. Esse é o contexto da resposta. Importante verificar aqui que esse é um trabalho esse é o resultado de um trabalho pessoal, próprio, de cada um. Não é assistindo palestra, não é lendo 2, 3, 4, 5 vezes o livro dos Espíritos, que nós vamos nos espiritualizar da noite para o dia. Nós vamos, quando tivermos a consciência de que tudo aquilo que nós estamos estudando, buscando, nós temos que realizar em nós primeiramente. É o momento de tirar a trave do nosso olho, capacitar-nos
para ir na direção daquele outro irmão que tem um cisco. Então, quando a gente começa a ter essa consciência, nós vamos estar com olhos, ouvidos, corações e mentes espirituais voltadas para as boas inspirações. E aí passaremos a elaborar esses pensamentos, esses sentimentos voltados para o que nos eleva, afastando-nos daquilo que nos diminui, que nos apequena. Isso mesmo, Pera. O pensamento, qual um presente que nos é ofertado, muitas vezes. E aí a gente vai aceitar ou não, vai abrigar ou não. Só que quando a gente aceita, faz parte do patrimônio nosso. E aquilo ali já se mistura com o que a gente é, com o que a gente sente, e ali já nós abrigamos e faz parte da nossa realidade. E por isso esse destaque tão importante que você e o Felipe fazem, desse cuidado do que a gente pensa, mas para a gente dar utilidade ao próprio destaque dos espíritos, o que a gente tem feito desses pensamentos? Que vêm de nós ou que nós abrigamos? Se nós abrigamos, eles são nossos, porque aceitamos o presente que nos foi ofertado. Felipe, a questão 464 traz o seguinte questionamento. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Eita, aí é o pulo do gato da evolução espiritual, hein? A cereja do bolo do nosso estudo. Olha como são sábios os respondedores da vida maior. Disseram eles, estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Então essa dica aí que vem em 3 partes, né? Estudai o caso, presta atenção, medita sobre essa influência. Primeira coisa. Segunda coisa, lei. Os espíritos superiores só para o bem aconselham. Terceiro item, a competência é nossa. O dever é nosso, a obrigação é nossa. É por isso que é difícil ser espírita, porque nas outras religiões, o ministro religioso, a pessoa chega lá, meu pastor, meu padre, eu estou pensando em separar. Separa ou não separa? Ele diz, separa ou não separa, aí ele dá a dica e você vai. Se der certo, mérito do ministro religioso. Se der errado, você que escolheu ouvi-lo. Né? No espiritismo não temos isso, nós não damos forma de bolo, nós oferecemos o conteúdo e a pessoa, então, maior capacitada, com maior compreensão da lei divina, com maior compreensão de si mesmo, das suas escolhas, ela escolhe. Então tá. Então, nós temos uma questão aí dentro dessa muito peculiar, muito importante para nós, é que os espíritos superiores só para o bem aconselham. Então, o que é o bem? Porque às vezes nós estamos num dilema, gente, de escolher uma ou outra situação, uma ou outra solução para os nossos problemas. Aí ficamos num dilema, numa encruzilhada. Como saber? Eu gosto de me socorrer de André Luiz, no Ação e Reação, uma fala do ministro Sanzio. O ministro Sanzio diz assim, o bem é o progresso, é a segurança, é a paz, é a tranquilidade, é a consciência tranquila, de tudo que podemos fazer para nós e para os outros. E o mal? O mal é tudo isso quando eu faço só para mim mesmo. Então, tudo que promove o progresso, o bem-estar, é o bem. Porque já na lei física, os espíritos superiores, quando eles nos aconselham, eles transmitem, junto com o conselho mental, uma cota de energia superior, que nos deixa serenos, tranquilos, não é? E quando é um mau espírito, aquele conselho vem com um peso, um constrangimento, um mal-estar. A pessoa se arrepia, ela se sente mal. Aí já há um indício, até pela assimilação e repulsão dos fluidos, da onde vem a fala. Mas também eu gosto muito do filósofo, que eu não me lembro agora o nome, há um ouvinte, ou mesmo vocês, amigos, podem me dizer quem foi que disse o seguinte: quando você estiver sobre um dilema, se eticamente é positivo ou negativo aquilo que você vai fazer, imagine o seguinte, o que aconteceria com o mundo se todo mundo fizesse o que eu estou fazendo? Eu estou num dilema, jogar ou não jogar essa casca de bombom? Se todo mundo no mundo inteiro jogar a casca de bombom, como é que fica o mundo? Fica sujo, não fica bom.
Quando eu estou, ajudo ou não ajudo uma pessoa, e ajudo, e eu penso primeiro, poxa, se todo mundo ajudasse, o mundo estaria melhor, as pessoas estariam melhor. Então, veja a consequência para o mundo se todo mundo fizesse aquilo que você está pensando em fazer. Já é uma boa dica de você eticamente discernir sobre o bem e o mal. E, por fim, eu gosto de uma fala de Joana de Ângeles. Ela diz assim, o que é ético é o que preserva a vida. Se preserva a saúde e a vida, é bom. Quer ver um exemplo? Às vezes a gente diz assim, eu fiquei com tanta raiva, com tanto ódio, chega, me deu uma pontada aqui na cabeça, me deu uma dor de cabeça de tanta raiva que eu senti. Ou então, eu fiquei com tanta raiva, chega, minha úlcera começou a arder no meu estômago. E às vezes a gente ouve uma pessoa dizer assim, eu estava muito magoado e tudo, e a pessoa veio e me pediu perdão, e eu perdoei de coração. Chega, eu senti uma leveza, parece que saiu uma tonelada das minhas costas. O bem permite que nos sintamos bem e o mal que nos sintamos mal. Então, esse autoconhecimento e esse esforço de você contar 1 até 10, meditar sobre as suas ações, ajuizar com mais serenidade, isso só é possível quando você conhece a si mesmo, quando você se controla, quando você tem princípios, quando você entende que a doutrina espírita é boa, aí você vai entender os seus princípios, vai entender que eles nos harmonizam com Deus, vai entender que eles nos felicitam, vai sentir verdadeiramente. E depois de sentir, é o agir. Então, a nossa doutrina, ela há de nos fazer bem. O Evangelho do Cristo só nos faz bem. E tem um poder terapêutico, curativo. Vocês vão de lembrar comigo, numa reunião mediúnica narrada no livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral, quando o presidente da reunião mediúnica, ele começa a ler o Evangelho, vinde a mim, vós que sofreis, eu sou o grande médico dos corpos e das almas, e os suicidas vêm nas telas de projeção, é como se fora Jesus falando. E os espíritas que estavam ali, os retalhados que tinham se jogado sobre as rodas do trem, estavam inconscientes, inertes, e só remoíam aquela cena macabra do suicídio, eles, ao olharem para Jesus, eles despertavam. Jesus, eu sou um desses. Eu sou um doente, me ajuda. E nesse momento eles pegavam os espíritos suicidas e levavam à psicofonia. E o que os despertava era o Evangelho. O Evangelho, ele tem esse poder em nossas vidas. Quando nós estudamos e meditamos no Evangelho e procuramos como aplicá-lo em nós mesmos, nas nossas conquistas, nas nossas ações, nas nossas dificuldades. Quando nós meditamos seriamente nele, ele é terapêutico para nós. E aí, qual a consequência disso? Vamos sintonizar com os bons espíritos. Sintonizando com os bons espíritos, bons pensamentos, boas decisões, karma positivo, dharma, felicidade, que vem atrás. Muito bem, Felipe. Só fiquei pensando que quando o indivíduo está sintonizado com o mal e ele entra num ambiente bom, ele se sente mal, porque o ambiente bom o incomoda, não é? Ele tem a tendência a se afastar. Por isso a importância do Evangelho em casa, de leituras nobres, de evitar que entre pela televisão descalabros que a gente vê, não é? Tomar muito cuidado com aquilo que a gente permite entrar. Porque junto com a vibração negativa vêm os irmãozinhos desequilibrados. Mas se o ambiente está protegido, eles não se sentem bem dentro, né? Então, nós vamos começar agora com as perguntas do chat. São muitas perguntas e algumas delas já estão respondidas. Quando for assim, a Luziane e eu vamos destacar, né, que já está respondido, e passaremos para a seguinte. Nós vamos apresentar a primeira aqui, Pera, da Jeane Lima. Como podemos estar em sintonia com o nosso espírito protetor para seguirmos os seus conselhos? Como ouvi-los na nossa consciência? Jeane, vou fazer aqui uma comparação aqui com a Terra. Digamos que eu ligue para ti todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, para te contar fofoca. A primeira vez que eu te contar a fofoca, de repente, talvez você até ria, ache engraçado. A segunda vez você, nossa, é mesmo. Aí talvez você ria de novo. A terceira, quarta, tal. Daqui a pouco você vai começar a achar cansativo.
Poxa, a Pera não fala outra coisa? A Pera só fala de fofoca? Aí, digamos que para o Carlos, eu só conte notícias ruins. Carlos, tu acredita que fulano caiu? Carlos, fulano bateu o carro. Carlos, fulano... Eu só trago notícias ruins para o Carlos. As primeiras vezes que eu conte para o Carlos diz, nossa, foi mesmo? Quais foram os detalhes? Por uma simples curiosidade. A primeira, segunda, terceira, quarta, lá pela 10ª, o Carlos já está dizendo, nossa, a Pera não só fala fofoca para a Jane e só fala coisa ruim para mim. Aí, digamos que para a Luiziane eu só queira falar de... política. Aí, para o Felipe, eu só quero falar de um determinado assunto. Veja, como é que nós fazemos para mudar o padrão de vibração com relação a isso? Observando as informações que nós estamos recebendo. Prestando atenção. Os espíritos no plano espiritual, eles vêm nos trazer exatamente aquilo que a gente quer saber. Vamos dizer assim, se eu gosto de fofoca, eu vou receber influências espirituais de fofoca. Se eu gosto de coisas ruins, eu vou receber sempre notícias ruins. Se eu gosto, e aí vai, dependendo do que eu gosto. André Luiz diz, tem uma frase bem interessante que ele diz assim, seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. Então, Jane, a primeira coisa que nós precisamos fazer para sintonizar com o nosso espírito protetor é observar a qualidade dos nossos pensamentos. O que nós estamos pensando? Jesus, quando nos convidou a orar e vigiar, ele dava já a dica do que nós precisávamos para nos ligar com o plano espiritual. Estabelecer um padrão de oração. Buscar afastar-nos do mundo material, das aflições, das inquietações, das preocupações do mundo material e confiar na condução do plano espiritual. Então, a gente já se eleva um pouco acima da matéria e já busca uma conexão com o plano espiritual, o mais próximo de nós, o nosso anjo da guarda, o nosso espírito protetor. Depois ele nos convida a vigiar, porque não é só orar e depois retornar ao mundo material e todas as aflições e inquietações do mundo. É manter a vigilância. O que nós estamos pensando? Quais são os pensamentos que se repetem? Por que frente a determinadas situações eu continuo reagindo com o mesmo tipo de pensamento? Quando uma situação vai embora, muitas vezes eu chamo a situação de volta. Contei uma situação para o Carlos. 2, 3, 4 dias depois eu ligo para o Carlos e conto de novo a mesma situação. Depois eu falo para a Luiziane, olha, Luiziane, eu contei para o Carlos, agora eu vou contar para ti. Que tipo de sentimentos eu tenho com esse tipo de repetição? Então, observar os nossos pensamentos, observar os nossos sentimentos. Quando nós recebemos estímulos externos, né? Observar como é que nós reagimos. E aí, Giane, elaborar a partir disso essa conexão, abrir o coração com sinceridade. Meu anjo da guarda, esse tipo de pensamento eu realmente não quero mais para mim. Eu quero abandonar esse tipo de pensamento, eu quero assumir agora uma outra postura. E há a necessidade de você ser verdadeira com você mesmo. Reconhecer a sua pequenez naquele momento, pedir o amparo à espiritualidade, encorajar-se, tomar-se de bom ânimo. Bom ânimo é imprescindível. Jesus nos disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, nos esforcemos por isso, esse trabalho é nosso. Não é chegar para o plano espiritual, meu anjo da guarda, toma da minha mão, me conduz, porque agora a responsabilidade é tua, eu estou delegando para ti o meu livre-arbítrio. Isso não vai funcionar. Somos nós os construtores do porvir. E cabe a nós a elaboração desse porvir. O anjo do futuro depende, sim, das minhas escolhas corretas de hoje. E mesmo que eu tenha equivocado, perdoar-me porque eu não sabia o que fazia e assumir uma nova postura a partir de agora. Costuma-se dizer, diga-me com quem andas, que te direi quem és. Aí Givaldo inverte. Givaldo diz assim, diga-me quem és, que te direi com quem andas. É exatamente isso que você acaba de colocar, Pera, para a gente. A Ângela Jucá, Felipe, ela faz 2 perguntas, mas que elas estão vinculadas, então a gente vai fazê-las aqui em conjunto. Ela coloca assim, primeiramente, já que os espíritos conhecem até o que gostaríamos de ocultar de nós mesmos, como devemos agir para não sermos manipulados pelos espíritos inferiores? E logo em seguida ela faz a pergunta, quando temos pensamentos indesejáveis, sentimentos negativos, atraímos espíritos inferiores que nos podem obsidiar? Se obsidiado, como nos livrarmos deles?
Então, as perguntas, elas estão conexas e a gente coloca aqui em conjunto. Sem dúvida. Não adianta ficar brigando com os pensamentos negativos, tá? Aquelas ideias obsidiantes, né? Monoideia, que ficam ruminando na nossa cabeça. Eu não quero pensar nisso, não quero pensar nisso, e a gente fica brigando com esses pensamentos. O próprio Divaldo Franco, ele nos dá sempre a dica: substitua o pensamento negativo por um pensamento são. E como substituí-los? Nós precisamos, então, nos abastecer de novos conteúdos. Toda vez que lemos um bom livro, toda vez que meditamos sobre aquele conteúdo e toda vez que nos esforçamos pela sua aplicação prática na nossa vivência do dia a dia, nós não somos mais as mesmas pessoas. E com isso, há também em nós um costume de agasalhar esses pensamentos negativos, nos comprazer, numa postura do pobre coitado, né, que não dá conta de melhorar, que eu sou tão imperfeito, a doutrina é tão boa, mas eu sou tão imperfeito. O comodismo, por assim dizer. Então, você procure higienizar os seus pensamentos, porque existe uma coisa chamada padrão vibracional. O padrão vibratório comum nosso não é a média dos pensamentos inferiores com os pensamentos superiores, que dá um padrão ali médio. Não, não é isso. É onde a nossa mente estaciona com maior facilidade um certo nível de pensamento. Esse nível de pensamento, nós é que temos a responsabilidade de estruturá-los. E estruturá-los começa por esse conhecimento e depois na meditação desse conhecimento, desse conteúdo. Então eu posso passar hora ali nos Reels ou nos Shorts, aqueles vídeos curtos, que tem algumas coisas que são até legais, diversão e tudo. A maioria é lixo. Ou eu posso, dentro do YouTube, selecionar minha vontade para ouvir uma palestra do Divaldo, do Raul, de um tal de Campetti, e de tantos outros oradores que têm conteúdo. Alberto Almeida, tem muita gente boa no nosso movimento, com conteúdo seguro. E aí você vai ouvir isso. E conforme você vai ouvindo, o seu psiquismo vai se acostumando àquele nível. E aí você forma um novo padrão de vibração, padrão mental de vibração. Esse padrão vai fazer que você tenha defesas psíquicas, resistência psíquica. A resistência psíquica é uma junção do que pensamos, do que sentimos e do que fazemos. Aí o que acontece? Mecanicamente, a nossa aura se torna mais brilhosa, mais irradiosa, porque o nosso padrão de pensamentos e até os nossos neurônios se adaptam àquela velocidade de vibração. E aí você consegue mais facilmente cultivar constantemente melhores pensamentos. E quando vem um pensamento infeliz, você dá conta de logo restabelecer o equilíbrio mental, porque você já está adaptado. É uma espécie de exercício mental. A gente não vai para a academia para condicionar os músculos. O conteúdo da prática do bem e o conteúdo do estudo superior, eles condicionam a nossa mente orgânica, os nossos neurônios, mas, sobretudo, a nossa mente espiritual, nos enriquecendo de valores. Aí já está inserido a resposta para a segunda pergunta. Como fazer para nos proteger? E, ao nos proteger, como fazer para que, quando estivermos em processo obsessivo? Porque o processo obsessivo é uma onda-apelo lançada pelo obsessor de conexão e uma onda-resposta sua de aceitação, para que haja conexão. Os espíritos obsessores, hoje em dia, eles não dominam mais os médios e os fazem convulsionar em público, aquele transe pesado. Não é mais assim a obsessão. Não é nesse nível perturbador. A obsessão moderna, estudada e programada pelos gênios da sombra, são as obsessões ocultas, aquelas obsessões imperceptíveis, que você vai
se acostumando a ela, aqueles pensamentos de baixa categoria. Aí eles vão colocando inputs mentais mais profundos. E aquilo que era uma breve sugestão, uma breve sintonia, ela vai se adensando até chegar às obsessões mais graves, que são a subjugação, que é o domínio completo da vontade, e o que é pior, a fascinação, que é o domínio completo da razão. Na subjugação, você perde a vontade corporal. Na fascinação, você perde o discernimento moral. E aí, ladeira abaixo. E aí você se dá braços com os vícios de pensamento, com os vícios de ação. Aí você vai só escorregando. Então, esse orar e vigiar que a Pera já nos disse é a nossa decidida vontade do autoaperfeiçoamento. Mas volto a dizer, o autoaperfeiçoamento precisa de uma base. E a base é o conhecimento. Então, amigos queridos, estudemos profundamente a doutrina espírita. Porque aí nós vamos nos imunizar contra esse flagelo atual da obsessão. A gente vê os países em guerra, ali por trás tem toda uma influência espiritual negativa. Para aumentar o poder das armas, cada vez mais a gente vê isso. E as obsessões coletivas. No Brasil nós temos duas frentes obsessivas terríveis hoje. Eu não preciso nem dizer quais são. E que estão se digladiando por um nada. Por pouco. Famílias se separando, casais se separando, grupos espíritas de esquerda e de direita. Nossa Senhora! Tem isso agora no movimento espírita. Isso é falta de cultivar a essência da doutrina, que é a sua força moral. O principal da doutrina não é o conhecimento só o intelectual, que é muito importante, mas a sua força transformadora moral. Nos moralizando, nós não vamos mais sermos obsidiados por espíritos imperfeitos. Muito bem, Felipe. Nós avisamos aos nossos acompanhantes que estão estudando conosco. Nós temos muitas perguntas, ficarão pendentes hoje algumas perguntas, apenas os nossos entrevistados depois respondem por escrito e a gente publica para vocês, né, nos canais que a gente informa. Então, nós temos duas perguntas da Ednilza Prado agora, Pera, só que essa aqui já está respondida. Olha, boa noite. Quer dizer que é mais fácil esconder algo de uma pessoa encarnada do que de quem já desencarnou? E isso foi explicado, né, claramente. Ficou bem entendido aqui por nós, que é desse jeito mesmo. Agora, essa pergunta dela, Pera. Se os espíritos leem os nossos pensamentos, então meu filho está comigo o tempo todo, não é? Dá para deduzir assim, Pera? Carlos, é importante a gente observar o seguinte: não é o simples fato de um espírito estar no plano espiritual que ele está necessariamente ligado a nós, diretamente ligado a nós. Ele já pode estar no momento de ocupação própria, do próprio crescimento, do próprio desenvolvimento, em trabalho já desenvolvendo trabalho. Então, não tem como a gente deixar aqui como regra o fato de estar diretamente ligado. Importante observarmos que, vamos lá, se temos um afeto que, tendo ultrapassado esse limite da matéria, tendo saído do mundo material e adentrado ao mundo espiritual, nós temos uma ligação afetuosa com essa criatura. Obviamente, os laços que nos ligam estão mais próximos do que daqueles que nós não temos uma ligação afetuosa. É importante observar que aquilo que nós pensamos e sentimos reflete do lado de lá, assim como quem pensa e sente do lado de lá reflete do lado de cá. Busquemos sempre manter serenidade da alma, recordando-nos daqueles que nos foram caros, mantermos sentimentos de alegria, mesmo com distanciamento. Sentimento de alegria imaginando que não é a morte que nos coloca distância, né? Podemos muito bem estar encarnados, morando na mesma casa e as criaturas terem um distanciamento abismal um do outro, porque não se falam, não se ajudam, não se amparam. Então é importante manter bons pensamentos, relembrar mesmo com saudade, mas entendendo que as caminhadas agora se distanciam momentaneamente e em dimensões diferentes. A dimensão material é a dimensão espiritual.
tá? Outra coisa importante, o mais pode o menos. Então, aquele que, já estando numa dimensão mais elevada, tendo conquistado para si, amealhado patrimônio intelectual e moral, suficiente para conhecer daquele que está ainda no caminho, né, caminhando, pode sim conhecer dos nossos pensamentos. Mas não é todo espírito que conhece dos nossos pensamentos, tá bom? Até porque existem limitações, não mais as limitações da matéria. O espírito no plano espiritual, ou seja, o espírito desencarnado, desprendido do corpo material, não tem mais a matéria que lhe obscurece, lhe coloca impedimentos e obstáculos, sim. Mas não estando numa condição de ter a consciência de que é espírito, de usar da capacidade de seu pensamento, de seu conhecimento, ele pode estar, muitas vezes, num padrão mais denso do que nós mesmos encarnados, tá certo? Então, não é regra. Não é o simples fato de ser espírito, ou seja, não mais alma, né? Não espírito encarnado, que já tem todo o conhecimento de tudo. Não é assim. A situação não é uma situação estanque dessa forma. Existem inúmeras dimensões de conhecimento e de sentimento. Eu vou destacar aqui uma frase do Emmanuel, que responde, inclusive, completa aquela pergunta da Giane, salvo engano. Se pretendes receber a luz dos anjos, ou seja, vamos considerar dos espíritos que evoluíram um pouco mais do que nós, para viver em paz entre os homens, observa como pensas. É imprescindível nós termos esse olhar para o nosso mundo interior. Observa como pensas, a fim de que a sombra de ontem não te anule a esperança de hoje. Nós somos construtores do nosso mundo interior, do nosso mundo exterior, do nosso porvir, a partir dos nossos pensamentos. Com benevolência, com compaixão, com um olhar afetuoso para nós mesmos, não vamos conseguir elaborar esse pensamento firme da noite para o dia. Isso é um processo. Observar o que nós estamos pensando. Então, uma orientação que nós tomamos para a nossa vida. Todas as vezes ao acordar, tomemos consciência de que estamos aqui ainda na Terra, agradeçamos a Deus a oportunidade de estarmos aqui. Glórias a Deus nas alturas, no começo do nosso dia. Logo depois, peçamos a Jesus, Jesus, o que eu posso fazer para servir a Ti? Imediatamente o nosso anjo da guarda vai nos acolher nesse sentido e vai nos ofertar oportunidades de trabalho. Ao longo do dia, recordemos do nosso anjo da guarda, peçamos a ele orientações, boas sugestões. Meu anjo da guarda, o que eu faço nessa situação? O que seria bom para mim? Perguntemos também o que Jesus faria em meus passos. Se Jesus estivesse nesse momento aqui no meu lugar, o que ele faria? E ao final do dia, a orientação de Santo Agostinho, que ele deixa pontual na questão 919 de O Livro dos Espíritos, e nas seguintes: reflete sobre todo o teu dia, observa tudo, anotem, meus irmãos, essa questão e pesquisem antes de dormir. Todo dia um pouquinho, avaliando o teu dia de hoje e projetando um dia melhor para amanhã. Faz uma prece antes de dormir, pede ao teu anjo da guarda para te levar para o trabalho do plano espiritual, para as palestras de aprofundamento do evangelho, para o entendimento da tua existência enquanto espírito, para encontrar com aqueles que te foram caros, recordar daquilo que vocês se comprometeram nessa existência e retornar, depois de uma noite de sono, renovado de esperanças e bom ânimo para o restante da vida. Bem, alguém citou um texto. Em qual livro está o texto que foi lido? Não sei essa pergunta chegou na hora que você citou Emmanuel. Vou pesquisar e coloco para vocês, porque eu tenho esse printzinho aqui, ó. Cadê, ó? Esse printzinho aqui. Isso aqui deve ter sido uma transcomunicação instrumental, Luiziane, que eu recebi de alguém. Eu estava precisando de alguma coisa e recebi, a espiritualidade encaminhou, mas eu não tenho o nome do texto aqui, tá? Bom, então, a Humbercy Godin, eu estou fazendo um fechamento, tá, gente? Não dá mais tempo para nada. Então, Humbercy Godin disse assim: estou há pouco tempo na doutrina e gostaria de saber se há algum estudo do espiritismo para um viés mais corporativo.
Aí ele especifica aconselhamentos, direcionamentos, orientações, etc., aos ramos de negócios. Umberci, não trabalhamos dessa forma. O Espiritismo não passa orientações específicas relacionadas com as questões, não é, que são do nosso livre-arbítrio, da nossa decisão. Agora, nos orienta em como nós podemos ser bem inspirados e como a gente tomar as melhores decisões a gente mesmo, tá bem? Então, não encontrará você um centro espírita bem orientado que vai lhe acolher para orientá-lo como fazer os seus negócios. Isso não é próprio do espiritismo, está bem? Bom, aí nós temos uma outra pergunta. Estamos constantemente sendo influenciados pelos espíritos? Olha, foi tratado o tempo todo isso. Não é lógico que sim, estamos. A questão é definir qual é o tipo de influência que nós vamos aceitar, não é? Que a responsabilidade é nossa. Houve uma pergunta que disse aqui também, já está relacionada inclusive com isso aqui, só um segundinho. Carlos, só um segundo, perdoe-me aqui. Não há tempo, Pera. O livro é Testamento Xaveriano, só isso, okay. Capítulo 8, Testamento Xaveriano. Livro é Nós, de Emmanuel, capítulo 8. Eu pesquisei aqui na internet, desculpe. Isso. Há uma pergunta que dizia, como é que a gente vai exercer o nosso livre-arbítrio com essas influências espirituais? Mas foi muito bem explicado pelos dois, a Pera e o Felipe, deixaram claro, está no Livro dos Espíritos, a responsabilidade é nossa. Nós é que decidimos, inclusive as influências que recebemos, somos nós que selecionamos, com o nosso pensamento, a nossa vibração, com as nossas escolhas, está bem? Bom, como não há mais tempo hoje, a gente vai deixar essas perguntas que ficaram pendentes, a gente passa depois para a Pera e para o Felipe, eles respondem, a gente publica, não é, nos nossos canais usuais. Os nossos encontros semanais ficam gravados, estão disponíveis gratuitamente. Se você está chegando agora, né, pela primeira vez, está tudo gravado do passado. O estudo está disponível também em podcast, no Spotify, nas demais plataformas de áudio streaming. Para maiores informações acerca do nosso estudo, você pode consultar o Telegram, @estudo_LE_FebTV. E também, para encontrar todo o conteúdo do estudo, basta você acessar o nosso site, www.febtv.com.br/estudo-LE. A FebTV disponibiliza 3 oportunidades para você estudar as obras da codificação. Na segunda-feira, o Estudando o Livro dos Espíritos, esse que você está acompanhando, a partir das 20 horas. Na terça-feira, Estudando o Livro dos Médiuns, também a partir das 20 horas. Na quinta-feira, com a Luziane Bahia, Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, a partir das 21h30. Apoie a FebTV, por favor, ajude a manter esse e outros estudos no ar, acessando febtv.com.br. No nosso próximo estudo, nós vamos seguir com esse capítulo 9, que a gente abriu hoje, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, com o tema Influência Oculta dos Espíritos, que é a continuação desse assunto aqui, não é? Em nossos pensamentos e atos. Vamos a examinar as questões 465 a 472. Então, de repente, a gente deixa essas perguntas para ver se dá tempo de responder a semana que vem, porque a gente vai continuar no mesmo assunto, não é? E agradecemos muito a sua atenção, agradecemos muito a Pera, ao Felipe, às nossas intérpretes para Libras, e Luziane, obrigado pelo apoio hoje. Que Jesus nos ampare e nos proteja sempre. Amém. Muita paz. Estudando o Livro dos Espíritos. Um estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria. Aproveitando a minha expressão de gratidão, dizer que tu continues a participar, colaborando tanto quanto possível, para que esta proposta de amor e de paz continue a celebrar a vida por mais longos anos, porque a necessidade do mundo é impiedosa, crescente. E nós não podemos, que vivemos o bem,
ficarmos ociosos, parados e contemplando, achando que Deus vai fazer aquilo que nós precisamos fazer. Minha gratidão, o meu abraço e o meu terno convite para que continuemos juntos com a FEB TV no ar, brilhando luz. Iniciamos hoje a campanha Conheça a Federação Espírita Brasileira, que busca mostrar quem ela é. O trabalho realizado por meio desta instituição centenária, trazendo você para dentro da nossa casa. Como surgiu a Federação Espírita Brasileira? De Augusto Elias, o seu fundador, aos dias de hoje, o que ocorreu? Quem foram e quem são os vultos que fizeram e fazem parte desta história? Qual a relação de nomes como Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Simone Pereira com esta instituição? Qual a sua missão? Como ela atua na formação do homem de bem? Apresentaremos a Federação Espírita Brasileira em formato dinâmico com vídeos, depoimentos, postagens históricas, áudios. Conheça e faça parte desta família. A Federação Espírita Brasileira lança o portal FEB Podcast, com conteúdos em áudio que objetivam esclarecer e consolar corações para uma postura de vida com fé, harmonia e esperança. Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Você está ouvindo o podcast Estudando o Livro dos Espíritos. Olá, eu sou o Thiago Toledo e você está ouvindo o podcast do Cidadão do Universo. Você está ouvindo o podcast do Entre Dois Mundos. Você está ouvindo o podcast do Gostinho de Leitura. Estudando o Livro dos Médiuns. Olá, eu sou a Marina Miranda e você está ouvindo o podcast Minha Nada Mole Encarnação. Essa é a nossa forma de transmitir esperança, conhecimento e alegria.